Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente vai fazer a revisão, pessoal, do conteúdo da ONC, da Olimpíada Nacional de Ciências, tá? Que nesse ano de 2020 acaba aí por contemplar também a disciplina de História para dar um contexto histórico nas questões, tá? Envolvendo aí biologia, astronomia, química, física, outras áreas da ciência, tá? E aí a História acabará contribuindo para este panteão, vamos dizer assim, de disciplinas, tá, com as questões. Não se esqueça, tá certo? Baixe lá o aplicativo para que você possa ir treinando essas questões, para que você possa ir sentindo essas perguntas, como se resolve, e etc, etc, etc. Tá? Bom, sem mais delongas, pessoal, como dito lá na apresentação, tá? Para vocês, o conteúdo do primeiro ano médio é o conteúdo do nono ano. O conteúdo do segundo ano é o conteúdo do primeiro ano. E o conteúdo do terceiro ano, né, o terceiro médio, é o conteúdo do segundo. Sempre um ano anterior, devido aí à pandemia, tá bom? E desta maneira, então, vamos começar a nossa aula, tá? Falando sobre Proclamação da República, um dos assuntos aí contemplados dentro dos vários assuntos de ONC, tá? Para iniciar esse conteúdo do nono ano, pessoal, nós vamos começar a falar aqui sobre a Proclamação da República, que ocorre, então, no dia 15 de novembro de 1889, tá? Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que a monarquia brasileira, ela já vem enfraquecida por conta lá da questão religiosa, né, por conta da bula Syllabus, uma briga, uma discussão que ocorreu ali entre o Império e a Igreja Católica por conta da presença de maçons nas missas, né, no ambiente ali religioso, tá? Então houve esse choque e a Igreja começou ali a buscar a sua independência, começou a buscar então essa separação de setores, né? Então, de funções. Então, a igreja cuida ali da parte religiosa e o império iria cuidar da parte política. Óbvio que isso só vai ser alcançado durante a fase republicana, tá bom? Uma outra questão que vem também a enfraquecer o Império Brasileiro, a monarquia brasileira, é ali a questão do abolicionismo, vindo, então, desde muito tempo, tá certo? Mas é a partir do ano de 1850 que ela ganha força, que esse movimento vai ganhando força no território brasileiro, através ali da Lei Eusébio de Queiroz, realizada, então, no ano de 1850, você encontrará uma lei que proíbe o tráfico negreiro nas terras brasileiras. É também, pessoal, no ano de 1850 que você encontrará uma outra lei, a Lei de Terras, tá? Essa Lei de Terras, ela vai colocar as terras devolutas como terras do Império, e permitindo, vamos dizer assim, tá, que o Império possa negociar essas terras com os grandes latifundiários e dificultando a compra dessas propriedades por ex-escravos ou imigrantes, tá bom? Bom, continuando aqui ainda na questão abolicionista, já no ano de 1871 você encontrará a lei do ventre livre, mais precisamente no dia 28 de setembro de 1871. Essa lei determinava que toda criança nascida a partir dessa data seria considerada livre. Depois nós vamos encontrar a lei do sexagenário, lá no ano de 1885, do qual determinava que esses idosos, eles estavam, então, libertos. E, por fim, e não menos importante, no dia 13 de maio de 1888, você encontrará a Lei Áurea. Óbvio que a Lei Áurea, ali, ela vai acabar com a escravidão e libertar todos os escravos. Isso, pessoal, acaba trazendo uma forte insatisfação desses cafeicultores para com o Império, uma vez que eles não foram ressarcidos pelas suas propriedades, vamos dizer assim, tá? Pelo outro ponto de vista, os escravos também não ficaram lá muito satisfeitos, até porque eles foram largados à própria sorte, tá? Muitos deles continuaram nas suas fazendas, continuaram ali naquele ambiente, recebendo os maus tratos, recebendo o preconceito e etc, etc, e alguns partiram aí para uma vida mais urbana, que também foram hostilizados. Bom, e, obviamente, pessoal, nós vamos encontrar aqui outras duas questões, a questão militar e a questão republicana.
elas andam quase que de mãos dadas, uma vez que a república, ela ganha muita força, as ideias republicanas, elas vão ganhar muita força dentro das escolas militares. Lembrando, pessoal, que essa classe militar, que o exército, acaba se fortalecendo pós-Guerra do Paraguai, exigindo, então, uma maior participação política, do qual fora negada, e eles partem, então, para esse novo sistema, eles partem, então, para essas ideias republicanas, tá? Aqui destaca-se, então, nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Sena Madureira e o próprio Deodoro da Fonseca. Aliás, o Deodoro da Fonseca, ele é o grande líder aí da proclamação da República, o grande líder do golpe republicano, tá certo? Esse golpe, ele é apoiado pelos latifundiários, pelos ruralistas, ele é apoiado, então, pela elite da época, que também desejava aí uma maior participação política, que desejava, então, controlar essa política, tá? A família real acaba sendo deposta, tá certo? Acaba sendo expulsa, convidada a se retirar, vamos dizer assim, tá? Do território brasileiro, e a partir daí nós temos, então, a República. Percebe-se, então, pessoal, que eu falei sobre a classe militar, percebe que eu falei sobre a classe ruralista, sobre essa aristocracia, sobre essa elite, mas eu não mencionei o povo. Até porque, pessoal, como dito aí brilhantemente por Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Isso significa, pessoal, que o povo ficou à margem de todo esse processo. O povo, então, não participou, tá? Ele ficou de mero espectador disso tudo. E ficou bestializado porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava envolvido em toda aquela questão. Maravilha? Iniciado, então, esse período republicano, pessoal, nós vamos encontrar, então, aquilo que a gente chama de Primeira República, ou República Velha, do qual perdura entre os anos de 1889 até o ano de 1930. Separado por duas fases, separada então pela República da Espada, um governo aí ligado aos militares, e a República Oligárquica, ou também conhecida como República do Café com Leite, que é ali liderada pelos grandes latifundiários, certo? Nós encontraremos também, pessoal, entre os anos, aí, agora, vamos lá, dentro daquilo que a gente chama, então, de República da Espada, no ano de 1889 até 1891, nós encontraremos um governo provisório, certo? Esse governo provisório vai lançar as bases da República no Brasil. É, então, uma fase de transição até se acertar tudo, tá? Do qual necessita e, principalmente, acertar ali a elaboração da Constituição de 1891, diga-se de passagem, a nossa primeira Constituição republicana. Eu digo primeira porque existiram várias depois, certo? Mas vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho. É formada, então, essa Assembleia Constituinte para a elaboração dessa Constituição de 1891, do qual fica determinado alguns pontos, como, por exemplo, o presidencialismo, como, por exemplo, o federalismo, como, por exemplo, a separação do Estado e da Igreja. Também aqui, pessoal, a divisão dos três poderes, poder executivo, judiciário e o legislativo, e também a questão da votação. Lembrando, pessoal, que essa Constituição de 1891 determinava o voto aberto, ou isso significa que qualquer um aí poderia enxergar o seu voto, qualquer um poderia saber sobre o seu voto, tá? E isso vai ser de vital importância para que a gente possa entender a força do coronelismo, principalmente dentro da República Oligárquica, certo? Então, tranquilo? É também dentro do governo provisório que o Rui Barbosa irá desenvolver aquilo que a gente conhece como a política do encilhamento, que vai promover uma forte crise econômica, tá? Durante essa fase. Até porque, pessoal, a linha de crédito foi extremamente facilitada e a emissão de papel moeda ficou extremamente descontrolada, uma vez que os bancos tinham essa permissão para emitir papel moeda. E isto, pessoal, levará aí uma crise econômica, até porque haverá a falência dos bancos por conta aí das fraudes nesses empréstimos, não tinha quem cobrar, não tinha como receber. Além da desvalorização da moeda, tá certo? Isso, pessoal,
acarreta numa fortíssima inflação. Isso acarreta numa fortíssima, então, crise econômica, também conhecida como crise do encilhamento, certo? Aqui, pessoal, essa crise ela vai bater muito forte dentro já do governo do Deodoro da Fonseca. Sim, o Deodoro da Fonseca já era presidente provisório desde a proclamação. Entretanto, todavia, quiçá, ele é oficializado como presidente, tá? A partir ali do ano de 1892, tá? 91, 92, tá? E essa desorganização econômica muito forte levará aí, pessoal, a uma série de revoltas, principalmente a revolta da Armada, tá? E, obviamente, essa pressão toda para cima do presidente irá culminar em um quase golpe, até porque o Deodoro da Fonseca ali, ele vislumbra essa questão, mas ele prefere renunciar, deixando então o cargo para o seu vice, o Floriano Peixoto, ou também conhecido como Marechal de Ferro, uma vez que as suas medidas elas eram extremamente autoritárias, tá? Mas esse autoritarismo controlou aí uma série de revoltas, né? A revolta da Armada, a revolta federalista, lembrando que a revolta federalista também é conhecida como revolta da degola, né? Aquela revolta que acontece no sul do país entre os pica-paus e os maragatos, tá certo? Com o uso excessivo da violência, não é à toa que ela é conhecida como revolta da degola, tá certo? Mas algumas medidas populares também foram tomadas aí pelo Deodoro, pelo Floriano Peixoto, pelo Marechal de Ferro, do qual acaba por equilibrar a economia, ou pelo menos tenta, né, promover essa minimização da crise. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, devido a esse desgaste todo promovido por esses dois presidentes militares, quem sai enfraquecido é a própria classe militar e dá espaço para o fortalecimento dessas oligarquias rurais. Dá espaço, então, para que nas próximas eleições venha a subir aí a cadeira de presidente, ao cargo de presidente, tá certo? Prudente de Moraes, que, diga de passagem, como já diria o filósofo Neto, é o nosso primeiro presidente civil, tá? E este cara inicia também esse período que nós conhecemos, então, como República Oligárquica, ou como República do Café com Leite. Uma vez que, pessoal, é dentro da República Oligárquica, dentro dessa República do Café com Leite, que nós encontraremos a alternância no poder entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, entre dois fortíssimos partidos republicanos, o PRP e o PRM, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, tá? Essa aliança, pessoal, ela se deve, obviamente, aí, por conta do dinheiro gerado por conta do café, mas também pelo grande pátio eleitoral que era Minas Gerais nesse determinado período, tá bom? Então, fica muito mais fácil de você controlar as eleições, fica muito mais fácil de você ganhar essas eleições, tá certo? Obviamente, através da fraude, obviamente, através aí do voto de cabresto e etc, etc. Mas, como já dito, vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho, tá certo? Aqui, pessoal, para controlar as outras oligarquias, tá? Essa alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais acaba por não interferir nas políticas estaduais, criando, então, aquilo que a gente conhece como a política dos governadores. Trocando em miúdos, pessoal, e assim dando uma breve resumida no que é isso, nada mais é do que uma troca de favores entre os vários poderes, entre o poder federal, estadual, municipal e regional, tá? Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: o presidente acaba então por enviar ao governador privilégios, benefícios, dinheiro, né, verbas, entre outras coisas, cargos, funções, etc, etc, etc. Por sua vez, esse governador fará a mesma coisa com os prefeitos ou com os coronéis, tá? Diga-se de passagem, melhor dizendo, os coronéis. Até porque, pessoal, quem comanda ali essa região, quem tem o poder regional é justamente o coronel.
Lembrando, pessoal, que esse coronelismo, né, essa função do coronel, esse latifundiário com essa patente militar, ela é oriunda lá do período regencial, tá certo? Na formação da Guarda Nacional. A partir daí, lá, né, então, entre os anos de 1831 até 1840, que é o período regencial, nós vamos ter o fortalecimento desses coronéis, a culminar nesse ponto, onde esse coronel detém, então, o poder do seu curral eleitoral, detém, então, o poder das pessoas que vivem ali na sua região, tá? E, obviamente, através da violência, através aí dessas ameaças, da compra, ele acaba manipulando o voto. É isso que a gente chama de voto do cabresto. Professor, mas como que eles tinham certeza que o cara ia votar no fulano de tal? Lembra que a Constituição de 1891 determinava que o voto era aberto? Logo, então, era muito mais fácil de você manter esse controle. Era muito mais fácil do coronelismo funcionar, tá bom? Tranquilo? Bom, então, quando a gente fala em política, tá certo? As bases políticas aí da República Oligárquica, nós estamos falando em política do café com leite, política dos governadores e o coronelismo, certo? Então é uma engrenagem e um depende do outro para que tudo isso funcione, certo? Tranquilo? Quando a gente pega pelo ponto de vista econômico da coisa, pessoal, obviamente, o café ele deveria ser extremamente valorizado, uma vez que esse café, esse produto, o principal produto da nossa exportação, o principal produto econômico do Brasil durante boa parte aí da nossa história. Então, é óbvio que é necessário cuidar dessa mina de ouro, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, acontece aí o tal do Convênio de Taubaté, que nada mais é do que uma política de valorização artificial desse café. Os cafeicultores, então, produziam café e o excedente era comprado pelo Estado, muitas vezes, através de vários empréstimos. É nada mais e nada menos, pessoal, do que uma sociabilização das perdas. Tá? O cafeicultor em si, ele não tinha grandes déficits, ele não tinha, então, grandes prejuízos, uma vez que o Estado compraria esse excedente de produção, guardaria e tentaria manipular, tentaria, então, controlar, tá certo, esse preço do café. Isso, em um curto espaço de tempo, deu muito certo, entretanto, as consequências foram gravíssimas, como, por exemplo, o aumento da dívida externa e também a abertura aí do mercado para a concorrência. É aqui que, então, irá surgir o café colombiano, tá? Aliás, diga-se de passagem, o café colombiano até hoje é uma fonte de riqueza aí para a Colômbia, tá certo? Bom, entre outras questões, pessoal, tá certo? Nós vamos encontrar, então, vários movimentos sociais, tá? Dentro dessas fases, nós encontraremos movimentos rurais e movimentos urbanos, tá? Dentro daquilo que a gente conhece como movimentos rurais, destaca-se, então, pessoal, a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado e o Cangaço. Lembrando, pessoal, que Canudos aí é nada mais e nada menos do que uma formação de uma sociedade alternativa, certo? Do qual buscava se livrar do coronelismo, né? Liderados então por Antônio Conselheiros e localizados lá no Arraial do Belo Monte, eles criam essa cidade, certo? E ela é atacada diversas vezes para ser aniquilada. Foram necessárias 4 expedições e na última, aí sim, aí não teve jeito, certo? Na última expedição, sobraram ali 2 homens feitos, um velho e uma criança, brilhantemente retratada num livro chamado Os Sertões, do Euclides da Cunha, do qual coloca ali, né, esse livro é dividido em 3 partes, né? O sertão, a cidade de Canudos, né? E, por fim, a guerra, tá? Um outro movimento que também é considerado um movimento messiânico é a Guerra do Contestado,
que ocorre na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, por conta ali da miséria social, por conta da criação de uma linha férrea que iria desocupar aquela área. Obviamente, essa população não fica nada satisfeita com esse tipo de coisa e promove aí, tá, essa revolta contra o Estado. Assim como Canudos, a Guerra do Contestado, pessoal, não obteve sucesso contra as forças federais e acabou sendo massacrada também. O cangaço é um movimento, então, que ocorre geralmente, né, e fortemente identificado com o sertão nordestino, tá? Com figuras aí como o Lampião, tá certo? O Chico Estrela e etc, etc, etc. Aqui, pessoal, nós estamos falando de um movimento de banditismo. Se a gente for olhar bem mesmo, assim, friamente no negócio, os caras eles eram bandidos, tá certo? Então, eles ocupavam áreas, propriedades privadas, acabavam, então, saqueando esses locais, roubando as pessoas e ficando com o próprio dinheiro. Hoje, pessoal, existe a teoria, vamos dizer assim, né, de que o Lampião era o Robin Hood do sertão, tá? Não. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Até porque é uma aula de revisão. Mas dá uma olhada, tá certo? Vai atrás dessas informações, tranquilo? Chegamos então, pessoal, aos movimentos urbanos, tá certo? Lá no ano de 1904, estoura na cidade do Rio de Janeiro aquilo que a gente chama de Revolta da Vacina. Professor, mas por que ela estoura? Por N motivos. Primeiro motivo, pessoal, é por conta ali da modernização da cidade do Rio de Janeiro, a modernização da capital, da então capital do Brasil. Era necessário, então, desocupar grandes áreas para aumentar as vias, para promover uma infraestrutura melhor. Entretanto, todavia, quiçá, essa desocupação de cortiços promove, então, a formação das primeiras comunidades, a formação, então, daquilo que a gente coloca como as favelas, tá certo? E a ocupação do morro, que também não existia infraestrutura adequada. Tranquilo? Maravilha? Devido, então, a essa falta de higiene, devido a essa falta de infraestrutura, várias doenças, várias epidemias eram observadas na capital do país. Era necessário, então, promover a vacinação. E o que os caras fizeram? Fizeram isso. Liderados ali, então, pelo médico sanitarista Oswaldo... Corta. Não é Oswaldo de Andrade. Meu Deus do céu. Liderados, então, pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, tá certo? Nós teremos aqui essa vacinação obrigatória. Porém, pessoal, como grande parte da população não entendia o que era aquilo era extremamente novo, eles achavam que aquela vacina não era para o seu bem, mas sim para o seu extermínio. Tanto é que promove-se, então, uma revolta, tá, popular em relação não só à vacinação obrigatória, mas como todos os outros fatores ditos anteriormente. Já no ano de 1910, pessoal, nós teremos aí a revolta da Chibata, certo? Essa revolta da Chibata, liderada pelo Almirante Negro, liderado, então, pelo João Cândido, certo? Acaba aí por promover o fim dos castigos físicos dentro da Marinha, tá? E, liderados aí, certo? Eles acabam também pedindo a anistia, de que certa forma até é concedida pelo presidente da época, mas 2 dias depois revertida, tá, pela Marinha Brasileira, e esses caras acabam sendo culpados desta revolta, tranquilo? E no ano de 1917, pessoal, nós teremos uma greve geral, um forte movimento operário promovendo, então, essa parada das indústrias, das fábricas, tá, em diversas capitais aí do território brasileiro. Obviamente, liderados pelas ideias vindas, né, com esses imigrantes, liderados, então, pelas ideias anarquistas e socialistas, tá, promove-se essa greve. Tá, professor, mas como que surgiram grandes indústrias? Da onde que veio esse processo todo dentro do Brasil? Lembra que entre os anos de 1914 a 1918, você terá a Primeira Guerra Mundial? Então, ali, pessoal, a Europa acaba se fechando nesse conflito e parando de exportar produtos. O Brasil, então, que era altamente dependente, acaba por
incentivar a indústria nacional, certo? Principalmente durante a fase ali a fase da Primeira Guerra Mundial, certo? Isso, pessoal, forma, então, uma classe urbana muito forte, certo? E esta classe urbana, longe do controle dos coronéis, acaba por se fortalecer, tá? A partir da década de 1920. Não é à toa que é a partir da década de 1920 que nós veremos aí movimentos como o tenentismo e o modernismo, certo? Vamos por partes. Quando a gente fala do modernismo, pessoal, nós sempre lembramos aí da Semana de Arte Moderna de 1922. Um movimento, então, crítico, um movimento que veio, então, para quebrar os padrões da época, tá? Com artistas como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e etc, 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 tá? Esses, então, vieram caceteando, vamos dizer assim, tá? Os padrões da época. E longe, como já dito, longe do controle dos coronéis, eles eram movimentos quase que espontâneos, tá bom? Um outro movimento que também aí surgirá na década de 1920 é o tenentismo. Inspirados pela política salvacionista lá de 1910, onde a população brasileira estava dividida em dois grupos, né? Os salvacionistas, aqueles que acreditavam que apenas os militares dariam jeito na República Brasileira, e do outro lado nós teríamos ali os civilistas, aqueles que acreditavam que os militares não deveriam fazer parte aí da política brasileira, não deveriam estar envolvidos nessas questões, mas sim apenas os civis. Então, inspirados então por essa política salvacionista, esse movimento tenentista acaba ganhando força, tá certo? Nós teremos várias dessas manifestações, como por exemplo os 18 do Forte de Copacabana, a Coluna Miguel Costa, a Coluna Prestes e etc, etc. Todos eles têm uma característica comum, que é justamente criticar o governo das oligarquias, criticar, então, essa alternância do poder, criticar, então, uma falta de democracia, criticar, então, a falta de uma república decente, vamos colocar dessa maneira. Tá? E nós encontraremos, então, pessoal, no ano de 1929, o declínio dessa oligarquia rural. Até porque, né, no ano de 1929, que nós teremos a crise de 1929. Uma crise, então, que estoura lá nos Estados Unidos, tá certo? Por uma série de fatores, tá bom? Mas que promove como consequência uma crise mundial. Uma vez que os Estados Unidos, uma das principais potências daquela época, vem a ruir, tá certo? Ou vem entrar em crise, ele vai puxando todas as outras consigo. Por exemplo, o Brasil exportava muito café para os estadunidenses. Se os Estados Unidos está em crise, logo, quem compra o café brasileiro? Tranquilo? Deu para entender? Então, isso, pessoal, gera aí um enfraquecimento da política do café com leite. Até porque haverá um choque entre São Paulo e Minas Gerais no nome que será um substituto de Washington Luiz. Aqui, pessoal, São Paulo, visando manter o controle, visando ter o controle econômico, o poder, tá? Político também, acaba nomeando, dando aí a candidatura para Júlio Prestes. Entretanto, todavia, quiçá, neste exato momento, quem deveria subir ao cargo de presidente era um candidato mineiro, e não um paulista. Até porque o Washington Luiz era paulista. Então, logo, há aí uma quebra dessa aliança e Minas Gerais acaba se associando com as oligarquias dissidentes, tá? E criando aí aquilo que a gente vai conhecer como AL, criando então a Aliança Liberal, juntamente com as províncias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, dando então como nome, dando então como candidato nas eleições o Getúlio Vargas, tá certo? E aí, pessoal, essa eleição, ela é marcada, obviamente, tá certo? Com a vitória de São Paulo, tá? Mas
após o assassinato de João Pessoa, candidato a vice do Getúlio Vargas, uma nova onda acontece. Até porque, como que a AL iria provar que essas eleições foram fraudadas? Como que a AL iria retirar o poder de São Paulo? Não tinha como. O presidente foi eleito, como é que eu vou... Então, eles utilizaram o assassinato do João Pessoa como álibi. Então, olha, o João Pessoa sabia sobre o processo todo, ele tinha ali as provas e mandaram silenciar os caras. Obviamente, pessoal, a classe militar, a classe daqueles tenentes, tá certo? Acabam se associando com a AL e ministrando aí um golpe sobre São Paulo, depondo o Washington Luiz, impedindo com que Júlio Prestes assuma o cargo e colocando de maneira provisória Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, pessoal, assume a presidência do Brasil em 1930 e ele só sairá em 1945. Tá? Então serão 15 anos aí de poder e olha que depois ele volta, tá certo? Entre 1950 e 1954. Mas, você já sabe, né? Vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho. Aqui, pessoal, entre os anos de 1930 até 1934, nós temos uma fase conhecida como governo provisório. Entre os anos de 1934 a 1937, nós teremos um governo constitucional. E de 37 até 45, o Estado Novo, certo? Veremos, então, características entre cada uma delas, tá? Vamos lá. Quando a gente fala, então, pessoal, em governo provisório, tá? O Vargas, que adentrou ao poder devido a esse golpe, quer dizer, conhecido historicamente como Revolução de 1930, tá? O Vargas, ele vai permanecer no poder, pessoal, obviamente, com diversas ajudas, né? Ele vai interferir fortemente na política e na economia. Na política, pessoal, ele vai nomear, então, diversos interventores, principalmente nos estados oposicionistas. Quem é o principal estado de oposição a Vargas? Obviamente, São Paulo. São Paulo aqui, pessoal, ele é uma oposição fortíssima e ferrenha contra esse governo. Não é à toa, pessoal, que no ano de 1932 vai estourar aí uma revolta, conhecida, né, como a Revolta Constitucionalista de 1932. Esses paulistas alegavam, então, pessoal, que o governo era provisório. Se o governo é provisório, já se passaram 2 anos e nada de eleição, nada de uma nova Constituição, e o Vargas permanecerá no poder até quando? Nós queremos, os paulistas dessa época, queriam então eleições, queriam então uma nova Constituição, para que o governo deixasse de ser provisório. O que o Vargas fez? Obviamente, combateu essa revolta, tá certo? Que estoura lá no dia 9 de julho de 1932, né? Inspirada ali depois da morte, né, dos 4 estudantes, né? O MMDC, né? O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, né? A sigla, né? MMDC. Mas calma, não vai precisar fatorar, tá? E aí, essa revolta, ela acaba sendo controlada por Vargas, mas ela não fracassa de todo e completo. Até porque no ano de 1933, você terá aí o início de uma elaboração de uma nova Constituição, que viria a ser a Constituição de 1934, e a questão aí das novas eleições. Tudo bem que essas eleições foram feitas de maneira indireta. E como Vargas tinha uma forte interferência, não só na política, como na economia, tá certo? Ele acaba, óbvio, ganhando essas eleições e assumindo agora o governo, tá certo? De maneira constitucional, tá certo? Não dá para falar que não foi, tá? Essa nova fase entre os anos de 1934 até o ano de 1937, pessoal, é conhecida então como governo constitucional. A Constituição de 1934 é uma Constituição com caráter liberal, é uma Constituição com fortíssimas aí, né, na época, né, fortíssimas questões, tá? Como, por exemplo, o voto secreto, como, por exemplo, o voto universal. Tudo bem, pessoal, que em nenhum lugar
da Constituição de 1891 proibia o voto da mulher. Mas era tão surreal, era tão inimaginável, tá certo? Que as pessoas nem se deram um trabalho de colocar. Tranquilo? Então, tudo aquilo que não é proibido é permitido, tá? Tanto é que algumas mulheres aí vão tentar candidaturas, vão tentar votar durante a República Oligárquica. Mas vamos voltar aqui para a Era Vargas. Então, você terá, dentro dessa Constituição de 1934, o voto secreto, o voto universal, você terá ali algumas leis trabalhistas, você terá também, pessoal, a adoção, tá certo, de uma nova eleição, agora sim de maneira direta, que deveria ser realizada nos próximos anos. Visando essas eleições, alguns grupos políticos começam a se formar. E é uma característica da década de 1930 essa polaridade entre os fascistas e os socialistas, os comunistas. No Brasil, não seria diferente. Dois grupos são formados, por exemplo, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada então por Plínio Salgado, possuía ideias fascistas. Por outro lado, nós teremos a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, sim, o Cavaleiro da Esperança, sim, o cara que fez lá a coluna Prestes, tá? Mas agora ele vem com uma outra roupagem, uma roupagem comunista, tá? E a ANL, e esses caras vão se degladiar no cenário político brasileiro, tá? Durante esse período entre os anos de 1934 até o ano de 1937, com destaque, pessoal, para o ano de 1935, que é quando acontece um fracasso comunista, certo? Conhecido como intentona comunista, uma tentativa de golpe que é facilmente controlada pelas forças federais, tá certo? Resultando aí na prisão de vários e até mesmo na prisão da Olga Benário, certo? Que acaba sendo enviada para a Alemanha nazista, certo? Para morrer no campo de concentração e etc, etc. Uma outra questão que a intentona comunista também gera para a população na época, pessoal, é justamente o medo de um novo golpe comunista. E isso foi muito bem utilizado no ano de 1937, com a adoção do Plano Cohen. Esse Plano Cohen, pessoal, é um plano falso, é um plano, então, para incriminar a ANL, tá? E, devido a este novo golpe comunista, o Vargas, então, assume todos os poderes, fecha o Congresso, declara o estado de sítio e inicia um período ditatorial, frustrando também os planos da AIB, que achou que ia se dar bem com o Plano Cohen, tá? Mas quem realmente se deu bem foi o Vargas, tá? Iniciando o Estado Novo entre os anos de 1937 até o ano de 1945, tá? Essa ditadura, pessoal, ela era regida por uma Constituição, né, de 1937, a tal da polaca, tá, que tinha um forte viés totalitário. Tá? Aliás, os primeiros anos do Estado Novo, eles são muito voltados para o totalitarismo, eles são muito voltados para a questão fascista. Óbvio que isso vai mudar um pouquinho mais para frente, mas calma, vamos devagar, tá certo? Calma. Como já dito, vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho. Tá certo? Aqui, pessoal, toda ditadura que se preze, tá certo? Existirá aí instituições de repressão, como é, por exemplo, criada na época a DIP e o DOPS. A DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que iria promover a censura dos veículos de comunicação, tá? E o DOPS, o Departamento de Ordem Política Social, que iria ser uma espécie de polícia política, vamos dizer assim, perseguindo essa oposição. Pessoal, várias pessoas foram perseguidas durante esse período. Alguns especialistas vão até afirmar que mais pessoas foram perseguidas durante o Estado Novo, entre os anos de 1937 a 1945, do que dentro do período da ditadura militar, ocorrido entre os anos de 1964 até o ano de 1985. Tá? Muitas pessoas vão relatar isso,
que a ditadura varguista ela foi muito mais cruel do que a sua sucessora, tá? Mas, vamos seguir o jogo. Aqui, pessoal, há então esse movimento, tá certo? E também um forte movimento nacionalista irá apresentar-se para o Brasil com uma adoção aí, tá certo? De várias outras frentes, tá certo? E etc, etc. Chegado então, pessoal, o ano de 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E há uma crescente preocupação do Brasil adotar as ideias do eixo, adotar então o lado do eixo. Não é à toa, pessoal, que os Estados Unidos, conforme essa guerra vai passando, ele vai observando essa questão e ele começa a se aproximar do Brasil, principalmente pós 1941, tá? Desenvolvendo aquilo que a gente conhece como a política da boa vizinhança, há essa aproximação Estados Unidos e Brasil, tá? Para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados, para evitar um conflito aqui na América, tá? Tranquilo? Não é à toa. O Brasil acaba aí adentrando ao lado dos aliados, enviando então a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para combater em campos italianos. Olha que contradição, aqui, ou que ironia, né? O Vargas, pessoal, ele era muito próximo do Mussolini. E anos depois, ele envia tropas para combater o exército de Mussolini, tá? Professor, mas foi assim, do nada? Foi à toa? Mandou? Não, pessoal. Aqui muita gente coloca também que a FEB, tá? Ela foi moeda de troca, tá certo? Ela foi moeda de troca. O Brasil, então, necessitava de um dinheiro, né, de um capital, para desenvolver a sua indústria de base. O grande plano e grande sonho do Vargas era promover essa industrialização do Brasil, essa modernização do Brasil, mas era necessário indústria de base para isso. Como o Brasil não tinha capital para tudo isso, certo? Ele pedia dinheiro emprestado. E durante esse período foi muito interessante que esse capital chegou ali principalmente investido principalmente na Companhia Siderúrgica Nacional, tá? E a FEB vai para o lado dos aliados, tá? Então muita gente coloca como uma troca, tá certo? Então eu envio a FEB se você me enviar o dinheiro, tá certo? Então fica essa moeda de troca, tá? É também, pessoal, dentro do Estado Novo que o Vargas ganhará aí o apelido, tá certo? De pai dos pobres, né? Então ele promove e ele inicia uma fase, tá certo? Da política brasileira conhecida como populismo, né? O Vargas, então, com todo aquele controle, até porque ele era, né, um ditador, tá certo? Nessa fase, ele tem todo o controle. E os sindicatos não estariam fora desse controle. Ele também controla os sindicatos, tá certo? Ele agrada a classe trabalhadora através, então, das CLTs, tá certo? Das leis trabalhistas, tá? E não é à toa, pessoal, que quando ali, depois, né, a queda dos regimes totalitários, quando a oposição contra o Vargas fica extremamente forte, pedindo uma redemocratização do território brasileiro, não é à toa, certo? Que alguns se manifestarão a favor do Vargas, promovendo aqui aquilo que a gente chama, então, do movimento queremista, né? O movimento do queremismo, certo? Que querem que o Vargas fique no poder. Ah, mas o Vargas é um ditador. Ah, mas o Vargas... Não interessa. Para essas pessoas não interessa, certo? Interessa é que o Vargas tem que permanecer no poder. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, esse movimento ele saiu um tanto quanto frustrado, até porque o Vargas deixará o poder, certo? Para a entrada aí do Dutra, certo? Iniciando uma nova fase da política brasileira, conhecida então como período de redemocratização, conhecido então como o período da República Populista, entre os anos de 1946 até o ano de 1964. Entretanto, todavia, quiçá, isso fica para uma outra aula, tá? E aí a gente vê com maior detalhes, tá certo? Na nossa próxima revisão. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço. Qualquer coisa, deixa nos comentários
que eu respondo o mais rápido possível. Valeu, pessoal!